Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar como a gente usa o Gnuplot dentro do Replit, embora tudo que a gente faça aqui vai valer se você usar ele fora de lá também, para lidar com dados que vêm de um arquivo, ao invés de funções como a gente fez no vídeo anterior. Eu vou tratar desde como deve ser o arquivo a ser lido, até como fazer o gráfico numa versão mais elaborada que carregue mais informações. Então, vamos partir logo para a mão na massa, vamos lá para o Replit. Então, criei um Replit em Bash, mas poderia ser em C, não faz muita diferença, porque o que a gente vai usar aqui principalmente é o shell e o arquivo Gnuplot, como eu mostrei no vídeo passado. Em particular, eu vou fazer os comandos, boa parte deles vou fazer direto de dentro do Gnuplot, embora eu não tenha recomendado isso, só porque são comandos rápidos e a gente quer ver logo qual o efeito. Então vamos começar chamando o Gnuplot. Eu tenho um arquivo de dados aqui, que é o ideal para ser lido pelo Gnuplot. Vamos ver aqui, esse exemplo 2D1.dat tem 4 linhas, a primeira coluna é 1, 2, 3, 4 e a segunda 1, 4, 9, 16, ou seja, o quadrado da primeira coluna. Então, para plotar esses dados como um gráfico XY, é tão fácil quanto a função, basta dar plot o nome do arquivo. Então tá aí o gráfico, esse aqui são os pontos, em 1, 2, 4, 3, 9 e aqui o 4, 16. Esse ponto estranho é a legenda do gráfico, que é o exemplo 2.1.dat. Daqui a pouco a gente vê como mexer com essa legenda e esse símbolo. Então já viram que é muito fácil fazer um gráfico a partir de pontos. As configurações padrões do Gnuplot também são bem apropriadas para esse caso. Por exemplo, para plotar um arquivo de dados, ele plota apenas os pontos. Porque seja no experimento computacional ou um experimento feito no laboratório, você quer saber exatamente quais foram os valores obtidos. É por isso que a gente usa pontos e não linhas para representar esses resultados. Mas você vê que o gráfico não tá muito visível, os símbolos, que essa cruzinha são pequenos, estão disfarçados e ainda são incomodados por essa legenda. Como é que a gente pode melhorar isso? A primeira coisa que a gente pode fazer, por exemplo, fazer um ponto maior. A linguagem do Gnuplot é muito parecida com a nossa linguagem. Point size igual 2, ou point size 2. Ao fazer isso, você nota que o tamanho do ponto aumentou, tá? Mas digamos, é óbvio aqui que você não quer cruzinha, você quer um outro. Como é que a gente faz para trocar o símbolo que a gente plota no Gnuplot? Para isso é o comando que a gente precisa conhecer, é o test. Esse comando test, que vale para qualquer terminal, ou seja, para o PNG, para o PDF ou para o Qt. Então aqui ele tem o dicionário do Gnuplot para as informações. Então aqui estão os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui os símbolos. Então, por exemplo, se você quer uma bolinha cheia, aqui o 7 é o que serve para a gente. Então vamos botar point size 2, point type 7. Então tá aí o gráfico feito com a bolinha cheia. Mas você não quer essa cor. Vamos de novo voltar para o teste. Nota que a cor 1 é o roxo, que é o que a gente está querendo. Se por acaso você quisesse em vermelho, que é a cor 7, ou em laranja, que é a cor 4. Aqui não tem point color. Essa é uma particularidade. Então você pode botar linha color 7, que aí dá o vermelho, ou o 4, que seria o laranja. Ou ainda você pode usar RGB, o nome da cor, por exemplo, verde, green. Está aí feito em green ou em verde. Então até agora eu já sei controlar qual o tipo de ponto que eu quero e qual a cor dele. Vamos ir um pouquinho mais além. Eu tenho os pontos e eu posso conectar esses pontos por linhas para facilitar ao leitor ou quem vai ver o gráfico identificar quais são os pontos da curva. Então como que a gente faz? Então eu tenho o comando do gráfico anterior,
basta dizer que você quer plotar isso com linhas e pontos. Então agora os pontos estão conectados por linhas. Isso facilita a leitura dos dados e aqui fica claro agora que esse pontinho é da legenda e não dos 4 pontos da minha curva. Então já sei mudar a cor, já sei conectá-lo com pontos, já sei mudar o tamanho do ponto e o tipo do ponto. Na verdade, você pode fazer com pontos ainda menores, se você pedir para plotar isso aqui com dots, com pontinhos ao invés de símbolo. Acredite, aqui tem um ponto, aqui tem outro, o ponto agora é minúsculo. O ponto é minúsculo, mal dá para ver, mas pode ser interessante quando a gente for plotar arquivos que têm uma quantidade muito grande de pontos muito próximos uns dos outros, que não é o nosso caso. Um outro formato que é muito comum a gente encontrar é o formato CSV, ou Comma Separated Values, ou valores separados por vírgula. Por exemplo, é como você exporta uma planilha do Excel para um arquivo de dados. Então aqui eu tenho um arquivo que mesmo do arquivo do caso anterior, só que agora separado por vírgula. E eu aproveito também para introduzir o comentário no Gnuplot, que é o hashtag ou casinha da velha. Para dizer para o Gnuplot que o separador agora é vírgula, a gente usa, de novo, numa linguagem bem parecida com a nossa, diz que o Data File Separator, ou seja, o separador do arquivo de dados, vai ser a vírgula. Se você pedir para plotar agora ele plota direitinho de 1 a 4 no eixo X e de 1 a 16 ou de 0 a 16 no eixo Y. Tá? Você pode voltar para o caso anterior dizendo que o separador agora é um espaço em branco. E aí a gente pode voltar a plotar esse gráfico aqui. Então, voltando ao exemplo anterior, eu tinha esse gráfico e essa legenda aqui, que embora seja útil, me atrapalha um pouco, por conta da posição dela. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, vamos ver o comando title, que é qual o título da legenda que a gente vai colocar. Aqui eu posso colocar ou X2. Tá lá. Mas eu quero mexer na posição da legenda. A legenda aqui, aquela legenda, a gente chama de key. Então vou botar set key. Por exemplo, se eu quero botar à esquerda na parte de cima, left top. Peço para plotar novamente, replot. E agora a legenda aparece aonde eu quero, na parte esquerda, em cima. Tá? Você pode colocar a legenda literalmente aonde você quiser, por exemplo, usando até os valores do gráfico. Você pode plotar, por exemplo, se você quisesse que a legenda aparecesse aqui no centro, por exemplo. Então, na posição X 2,5 e Y 14. Então, a gente bota set key at 2,5, 14. Pede para plotar novamente. Está lá na posição que eu falei, 2,5, 14, mas está alinhado para a direita, ou seja, está à esquerda. Você pode botar na mesma posição, mas pedindo para ser centralizado naquele ponto. Peço novamente para plotar e agora está do jeito que a gente quer, centralizado no ponto. Tá? Então, fácil mexer com a legenda também. Já que a gente está falando de dados, por exemplo, podem vir de um experimento do laboratório, onde as grandezas em X e Y são quantidades físicas, por exemplo. Então você pode, nesse caso, vale a pena a gente identificar as coordenadas X e Y. Por exemplo, imagina que no X seja o tempo, então a gente bota X label, quer dizer, vou rotular o X como tempo, e vou rotular o Y como posição. Observe que o Gnuplot não escreve aqui os caracteres desacentuados e nem escreve lá no eixo também. Então, qual a nossa saída? É criar um arquivo Gnuplot. Então, vamos criar um arquivo rótulos.gp.
No editor eu consigo até colocar os caracteres especiais. Falta a nossa legenda aonde eu queria. E agora eu peço então para carregar meu rótulos.gp. Então tá aí meu gráfico com tempo e posição nos eixos, com rótulos no eixo X e Y. Colocar um título geral. Para isso a gente usa o comando setTitle, experimento de física 1, entre aspas. Isso aí, se eu carregar novamente, tá lá, agora tem um título principal. Então o meu gráfico agora está muito melhor do que aquele inicial que eu apresentei, tem as informações facilmente reconhecíveis, facilmente identificado com a legenda. O lugar da legenda aqui não é o mais adequado, você pode achar que aqui seja melhor. Fica a teu gosto, veja o que te agrada mais, mas esse gráfico sem dúvida é melhor do que aquele nosso original. O que nós vamos fazer agora é como é que a gente plota conjuntos de dados diferentes, mas a partir do mesmo arquivo, ou fazer múltiplos gráficos a partir de um mesmo arquivo. Uma primeira saída, depende do formato do arquivo, é, por exemplo, esse arquivo aqui, que eu chamei de 3 colunas.dat, que tem 3 colunas. A primeira, 1, 2, 3, 4, 5, a segunda é o quadrado e a terceira é o cubo da primeira coluna. Se eu peço para plotar isso, o que eu obtenho aqui é apenas a primeira curva. Para plotar o gráfico em 3 colunas, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um reset, como a gente faz, plot 3 colunas, usando 1 e 2 com linhas e pontos, a linha colorida em vermelho, RGB Red, e o título X2. Eu pulo linha com a barra, e aqui embaixo eu coloco também 3 colunas, usando agora 1 e 3 com linhas e pontos, a cor azul e o X3. Vamos ver como é que fica isso. Load múltiplos.gp. Está aí o nosso gráfico. Eu posso posicionar de novo a legenda lá na outra posição. E aí está o gráfico direitinho. Se quiser pode mudar o formato do ponto, agora isso fica por conta de vocês. Então eu tenho a parábola e a cúbica aí plotadas no gráfico, a partir dos nossos dados. É possível ainda, com esses gráficos em múltiplas colunas, a gente fazer operações com os gráficos. Olha só que interessante. Eu vou de novo pular a linha aqui, e agora o que eu vou fazer é, então eu vou pular a linha aqui, pegar o gráfico, a primeira coluna e a segunda, e se eu multiplicar a segunda pela terceira, ou seja, o x2 pelo x, eu vou ter o x3. Para fazer operações com colunas, eu devo usar um dólar antes do identificador da colunas e colocar isso entre parênteses. Então o que eu vou fazer é $2 vezes $1, que significa pegue a segunda coluna e multiplique pela primeira, tá? Isso aqui com linhas e pontos. E eu vou botar o título multiplicação. Vamos ver como fica o gráfico. A multiplicação ficou em cima do x3, tá? Então é correto, porque a coluna 2 era x2, a coluna 1 era o x, x2 vezes x dá x3, e as curvas se sobrepõem. Você pode estar dizendo assim, como é que você me convence que realmente sobrepôs? Isso aqui é legal no GnuPlot, a partir da legenda, se você clicar no x3, ele tira do gráfico. Eu posso tirar o x3 e o x2 e ver só a multiplicação. Se eu quiser voltar, só clicar de novo. Então você observa que o x3 vai aparecendo ali ou não, e o x2 também, para poder ver os gráficos. Então esse é mais um método iterativo, e já que a gente está usando esses comandos iterativos de clicar na figura para escolher que gráfico a gente quer ver, o outro seria esse símbolozinho aqui do Replit, que é mostrar uma grade, que você pode fazer uma grade. Para quem gosta do GeoGebra, está aí a figura. Você pode fazer ainda operações um pouco mais complicadas. Por exemplo, eu posso pegar a segunda coluna vezes a primeira, mas só se o primeiro ponto for menor do que 3, menor ou igual a 3, por exemplo.
Então, se eu pegar 1 menor que 3, é igual em C. Né? Se a coluna 1 for menor que o número 3, então eu faço a coluna 2 vezes a 1. Se não, eu faço 0, por exemplo. Tá? Então, ele vai fazer a parábola cúbica, mas se o x for maior do que 3, ele vai a 0. Vamos ver se isso funciona. Então, está aqui. Ele fez 1, 2 para 3 e 4, já que eu botei menor, né? Menor do que 3, 3 e 4 ele vai a 0. Então, dá para fazer até operações complexas com as colunas que você tem no seu arquivo de dados. Finalmente, pode ser interessante você colocar algumas anotações no gráfico. Vamos ver como é que a gente faz isso. Também é muito simples. Você quer botar uma seta, por exemplo. Então, set error. Você quer que a sua seta vá, por exemplo, desse ponto aqui. Observa sempre esse cantinho que vai me dar qual é a posição do cursor. Então, por exemplo, eu quero na posição de 2,5, 44, from 2,5,44 até, eu quero que a seta termine aqui, que é no 2,930. Vamos ver se funciona a seta. Então tá lá a seta onde eu desenhei aqui, ó, esse ponto é o 2,9 perto do 30 e esse outro ponto aqui é o 2,5,44. Você pode colocar ainda um texto sobre isso, que aí em vez de arrow você bota label, set label 3, por exemplo, que é o que você quer que saia escrito lá no texto, e a posição dele, por exemplo, na posição que começa a seta, vamos ver, aparece lá o 3. Mas você pode dizer que está sobrepondo aqui a seta, você pode querer aumentar o Y, por exemplo, ao invés de 44, bota 48 e agora está mais bonitinho. Então, a gente já consegue fazer gráficos aqui de excelente qualidade. Para salvar isso aí é fazer como na função, set terminal PDF, set terminal PNG, plot, output e assim vai. Então, nesse vídeo você vê que dá para fazer rapidamente no GnuPlot gráficos de qualidade. Fica a seu critério escolher os pontos, tamanho, cores, etc. A gente já sabe fazer isso, se você quer grade ou não. E salvar esses gráficos e entregar para o seu professor, por exemplo, também com identificação no eixo X e no eixo Y e uma linha que pode esclarecer sobre o que é o gráfico. Ok? Então espero que vocês tenham curtido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!